Então, vou apresentar aqui o professor Aires José Hoover, né? É um professor associado aqui à Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor pela Universidade de Saragoça, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e atua nos temas de gestão do conhecimento, governo eletrônico, informática jurídica, sistemas especialistas, internet, tecnologia e direito, e é ampla a obra. Então, eu passo a palavra ao cerimonial. E chamo à mesa o professor Aires, do professor doutor Aires José Hoover. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Agradeço e cumprimento a doutora Maria Eleida pelo convite. Realmente fico muito contente de poder estar aqui. Nós somos aqui vizinhos, né, da Universidade Federal, e entrei aqui no prédio algumas vezes, mas para ir ali no banco, mas a gente não tão próximos, mas é a primeira vez que eu estou aqui. Então, estou muito contente e agradeço o convite. Agradeço também, cumprimento ao doutor José Lúcio, né? E os meus colegas de bancada, de falação, né? Falar depois do Pepe é sempre difícil. Eu organizei aqui um material, inclusive em homenagem a ele, ao Tavares, porque quando o Maximiliano me convidou para escrever um texto sobre princípios do processo eletrônico, eu disse, o que eu vou escrever se já tem esses homens aí poderosos escrevendo sobre isso, né? O que dá para dizer de novo? E nós, professores, temos uma técnica que é bastante conhecida, a pesquisa, que é a metapesquisa, né? A meta-análise. Não é uma simples revisão bibliográfica, mas é pegar textos que já falam sobre o tema e você tentar sintetizar, criar relações entre eles, os conceitos que são trazidos. Então, naquela data, eu escrevi o meu artigo nessa direção. Então, a minha fala, muito modesta aqui, será tentar apresentar rapidamente algumas sínteses que eu fiz desse material e depois avançar dentro de um dos princípios, que é a ideia da máxima automação, e falar um pouquinho, alguma perspectiva de IA no processo eletrônico. Muito rapidamente, dando alguma notícia nesse sentido, né? Aqui eu vou... É só clicar onde? Aqui na setinha, né? Aqui? Onde? Ah, certo. Tem a setinha aqui. Ok. Eu chamei de quadro sistêmico porque o meu referencial, como do amigo Tavares, também é sistêmico. Eu gosto da teoria sistêmica e tenho usado, aí não Luhmann, mas o Varela, Maturana e o Varela, né, que são dois biólogos que, de alguma maneira, ficaram conhecidos em todas as áreas, foram utilizados. Então, é uma temática, uma maneira sistêmica de trabalhar muito interessante, trabalhando com a biologia cultural. Então, é muito interessante. Quem puder ler o livro A Árvore do Conhecimento, é uma dica legal nessa direção. Ok. Então, rapidamente, o quadro que eu montei tem 5 dimensões, essas da esquerda, e 3 variáveis. Falo de variáveis analógicas, digitais e sistêmicas. Numa tentativa de comparar o mundo analógico com o digital, que é a maneira mais tradicional, né, e tentar trazer as variáveis sistêmicas que demonstram como isso está vinculado com a visão sistêmica, né? E as dimensões que eu separei, lendo principalmente esses dois autores aqui presentes, identifiquei, diante dos diversos princípios, as grandes dimensões. E as grandes dimensões que estão aí
no meu entender. Naturalmente que não foge muito de uma divisão tradicional da realidade, falando em realidade. A realidade tem tempo e espaço, a realidade tem um meio, uma linguagem, uma representação. A questão da segurança, ela é fundamental para que isso funcione. E, finalmente, a dimensão da conexão, ou cognição, ou conhecimento, que são termos que se imbrincam, em determinados momentos são exatamente iguais, em alguns momentos eles adquirem uma característica diferenciada, mas imbrincados necessariamente. Tempo e espaço. Aqui eu estou trazendo sempre, eu chamo de variáveis, mas elas estão conectadas com os princípios, né? Muitas vezes eu não estou usando o nome do princípio, mas essas variáveis definem princípios também, né? Então, no mundo analógico, aqui no caso, nós não vamos falar muito em detalhe, porque são muitos termos, etc. Vou passar rapidamente, e aí eu já sugiro a leitura dos textos originais e do livro que o Maximiliano deve ter aí, vai ter uma apresentação aí. Muito bem. A questão do tempo, há uma diferença bastante grande nesses dois mundos, dessa realidade analógica para digital. O próprio Pepe já falou da linearidade versus a instantaneidade, a hiperrealidade. Então, o mundo analógico ele é linear. Por isso que a questão do PDF, concordo absolutamente, nós temos que superar essa visão PDFiana do processo, porque nós continuamos presos a uma linearidade. Basicamente, a explicação é essa. Se a gente quer dar um salto real para dentro do mundo digital, temos que superar essa linearidade. No mundo analógico há uma previsibilidade muito forte. Aqui, no caso, não há essa previsibilidade. Dá para apontar aqui? Não. Ele tem um... é só no notebook. Esse aqui, ó. Esse aqui. A luzinha. E aqui no meio. Tá, obrigado. E nesse sentido aqui, sistemicamente falando, nós estamos dentro do mundo imprevisível e da impermanência. Então, no mundo digital, já bate muito com o mundo digital. E a visão sistêmica, de alguma maneira, hoje, no mundo da universidade, a gente vê isso muito claramente. Cada vez mais é o paradigma, o modelo, a metodologia que se utiliza para trabalhar com modelos complexos. As diversas outras formas de mundo, de explicação, elas são muito reducionistas. Então, a visão sistêmica, de fato, de alguma maneira, dá um salto. E, nesse sentido, as variáveis sistêmicas de imprevisibilidade e impermanência demonstram como esse paradigma dessa nova vida que estamos entrando, ela é, de fato, muito diferente desse mundo linear, particionado, previsível que o mundo analógico trazia. No âmbito do espaço, essas duas dimensões elas se cruzam, né? O próprio Einstein, citado já aqui, ele criou uma variável chamada tempo-espaço. Não é espaço e tempo, ou tempo e espaço. Tempo-espaço é uma unidade. Então isso é interessante, né? Falando em física, aí no caso da teoria da relatividade. Então, essas duas coisas estão se cruzando, por isso que os conceitos se cruzam também. Então, aqui no mundo analógico, nós temos princípios que demarcam uma certa diferenciação, a marcação clara das coisas, uma centralidade, uma territorialidade. Esses conceitos todos não estou inventando, está tudo nos textos dos colegas, né? Em compensação, no mundo digital, essas coisas mais deterministas aqui começam a se modificar. Então, há uma ubiquidade, desterritorializa-se o mundo, os processos, descentraliza-se também,
e há uma globalização, né? Então, falar em globalização aqui em todos os âmbitos, né? Globalização no sentido de englobar as coisas. Estamos falando em processo, estamos falando processo que se conecta com tudo de maneira abrangente e não preso ao mundo analógico, demarcado, centralizado, né? Em termos de variáveis sistêmicas, aqui também tem muita coisa parecida que se encaixa com o mundo digital. Então, aqui a ideia é de uma estrutura em rede. Então, esse espaço, e aí o Pepe fala muito bem, sem dúvida, estruturalmente, o mundo é rede, né? A tecnologia nos coloca dentro da rede. Então, as nossas maquininhas, que são apêndices da gente, a gente não consegue largar essas máquinas, elas nos colocam na rede. O Uber nos coloca mais ainda na rede. Então, na realidade, quanto mais tecnologia, mais... Por isso que há esse mal-estar, é um mal-estar que veio para ficar, né? Porque quanto mais tecnologia, mais entrarmos nesse mundo digital, mais estaremos na rede e mais estaremos transparentes. E não há muito o que fazer, né? Os espaços em que a gente pode ficar na intimidade é quase o último reduto, né? Então, essa é uma questão complicada, porque de alguma maneira é da natureza dessa estrutura em rede a transparência, né? Temos que tomar cuidado no sentido de tentar preservar, cuidar, saber lidar adequadamente com isso, mas, sem dúvida, é inescapável, como se diz, de alguma maneira, essa situação. Até porque há uma complexidade, e nesse sentido, a boa notícia também, a complexidade complica para todos, não complica só para o cidadão, indivíduo, né? Complica para todos os processos, inclusive para as empresas, né? Inclusive para quem tem poder no sentido de controlar. Há uma complexidade aí. A própria complexidade da rede pode ser e deve ser o antídoto dessa transparência. E aí eu acho que a chamada que fizeste, Pepe, do quantum, da visão de um estar quântico no mundo, é de fato real, no sentido de que nós estamos transparentes e podemos também não estar. Transparente e não transparente. Porque a complexidade, de alguma maneira, nos esconde. Tá? Então, essa dicotomia, ela de fato não existe. Nós podemos estar transparentes e não estar transparentes. Tanto que tem história, o cidadão que cria perfil falso, fica inventando coisas de si mesmo. E o que é a verdade, né? A verdade sobre a minha vida, o meu fazer. Eu posso mudar isso a qualquer momento, né? E depois, de que maneira? Sempre é uma ficção esse olhar desses registros que se faz sobre a vida da gente. Porque não é o fazer propriamente dito, né? Então nós temos que aprender a lidar com essa complexidade e admitir essa possibilidade dessas duas coisas, transparência e não transparência, né? Só para pegar um pouquinho que o Pepe aí falou sobre essa questão da proteção dos dados, etc. Aqui a ideia, não vou falar em cláusula estrutural, porque no sentido de que a estrutura ela tem uma lógica própria, né? Então isso é interessante entender, não dá para discutir isso agora. Então ela tem uma lógica própria, então o todo-poderoso Google, ele tenta controlar, mas ele não tem esse controle todo, como a gente pode perceber, é uma questão de percepção. A gente percebe que de alguma maneira ele tem muito poder. Mas esse poder é altamente relativo também. Claro que tem mais poder do que nós, né? Isso não tem nem dúvida. Então há uma clausura aqui, a estrutura ela tem uma lógica própria, uma vontade própria. A integração é fundamental por causa da própria estrutura, a estrutura ela se integra, faz parte da natureza, e a interdependência. A rede é interdependente. A rede que está aí, ela depende de cada nó. É o somatório desses nós e das relações entre eles que
produz a rede. Vejam a complexidade disso. Então, capturar isso não é uma coisa simples ou fácil de avaliar. As duas dimensões, meio, representação, linguagem e segurança. O Pepe já falou aqui sobre o meio. O meio é a mensagem. Então, parte da explicação, o Pepe já aqui me ajudou aqui de entender dessa representação. Então, o meio é uma representação, a representação é uma linguagem, e essas três coisas se confundem, se interrelacionam. No mundo analógico, há uma série de características, o Pepe também falou, as imagens como o paradigma central, a escritura, a materialidade das coisas, o papel. Então, está muito claro aqui esses conceitos que os autores trazem. E tudo isso gera uma estabilidade, uma certa segurança, né, em torno deste meio. Já no mundo digital, a coisa começa a ficar bem diferente. Nesse sentido, há uma agilidade, é multimídia, é hipermídia, a mediação é por interfaces, não é por intermédio das pessoas, são as interfaces que fazem a mediação. Isso aqui é uma diferença muito grande. Há muito mais precisão, aqui tem muito mais ruído. O princípio da escritura pula para a oralidade, então é isso que o Pepe falava ali, da hiperrealidade, do juiz poder rever, usar uma série de mecanismos para auxiliá-lo. Ele vê melhor do que o próprio juiz que estava na frente do cidadão. A oralidade, depois isso permite ele, na hora, ter acesso a informações e poder oralmente já definir as coisas, fugir da escritura. Imaterialidade e o meio digital. Aqui, então, no termo sistêmico, de alguma maneira, bate aqui com o mundo digital. Se estabelece uma incerteza muito maior no mundo, né? E nós temos que conviver com isso, tentar resolver. Faz parte da natureza e da vida humana, sem dúvida, um nível grande de incerteza. Comparar nós aqui aos nossos primordiais homens da caverna, lá a incerteza era absoluta. Eles não tinham certeza da comida do dia seguinte. Então eles viviam na incerteza. Quanto mais tecnologia, a tecnologia analógica que ia sendo construída, ela ia dando mais certeza, mais comida, né? Aí o mundo da agricultura dá um salto qualitativo aí no sentido de trazer mais comida, localizar o pessoal num certo local, construir as cidades. Tudo isso foi dando mais certezas, mais segurança. Então, aqui conecta com segurança. Mas aquela incerteza primordial, ela continua ali atravessando, mas ela fica um pouco maquiada porque a tecnologia nos dá uma maior garantia do futuro. Agora, de alguma maneira, o mundo digital, ele está jogando nós de novo para o mundo primordial, no sentido de dizer, olha, vocês acham que a coisa é certa, é garantida, há uma permanência das coisas, não sei o quê? Não é mais isso. Então, o que nós temos que fazer? Mudar o paradigma, no sentido de admitir incertezas e construir mecanismos, pensamentos, visões de mundo com base nessa incerteza. E aí, certamente, a gente constrói uma visão mais adequada da realidade para a gente poder lidar melhor com essa realidade. Porque se a gente ficar na negação, a pior maneira de resolver é ficar na negação. Se você nega, você não consegue ver as possibilidades e você fica preso ao velho paradigma, né? Mas se você aceita e, aceitando, compreende mais profundamente a realidade, você tem condições de avaliar e melhorar, e aí, nesse sentido, de alguma maneira, certeza e incerteza ao mesmo tempo. Aí a questão quântica, né? Então, nós podemos construir um mundo com mais certeza, mas vivendo na incerteza. Então, aqui um pouquinho de filosofia para poder entender esse conjunto de ideias
que estão dentro dos nossos princípios do processo eletrônico. E a última dimensão, que assim nomeei, é a dimensão dos princípios da conexão, da cognição. Basicamente é o princípio da conexão, que é o mais famoso, né? Que é o relevante, que os autores todos utilizam, né? Mas eu coloquei aqui a ideia de comunicação, de cognição, que há uma conexão forte aqui, né? A conexão é comunicação. Comunicação comunicação é conexão. E a cognição, aí eu coloquei aqui por causa do Maturana de Varela. Dentro de uma visão sistêmica, ele diz que conhecer é fazer. Então, a cognição é a ação. Então, cognição é a ação. Que ação? Ação de conexão. Então, eu tenho cognição aqui também, não só conexão. Ou conexão é cognição. Então, e aí tem que entender um pouquinho o que o Maturana quer dizer com essa ideia de conhecer é fazer, fazer é conhecer. O conhecer é um processo de ação, não é um processo de reconhecimento de caracteres. Então, nos papéis, nos computadores, etc., não tem conhecimento. Esse conhecimento só existe quando ele gera ação. Ação por nós, seres humanos, ou ação nas máquinas, nas inteligências artificiais, ou nos processos. É claro que também ali tem conhecimento, mas é um conhecimento na ação, no fazer. Diferentemente dessa ideia mais clássica, tradicional, do conhecimento como algo representável, né, simbolicamente, né? Que isso está dentro da teoria clássica da ciência cognitiva. Aqui, só para, então, fechar o quadro, no mundo analógico, essa ideia da comunicação e da conexão também chama de novo comportamentalização, segmentação, opacidade, subjetividade, a subjetividade no sentido do sujeito que está lendo, interpretando, decidindo, né? Uma ideia de competição ainda, né? E aí a estaticidade e o isolamento sistêmico, de alguma maneira uma sequencialidade. Tudo isso de alguma maneira conectado com a ideia de comunicação. Ok. Já o mundo digital, de novo, há um salto qualitativo muito grande. Então, conexão, interação. Aí, por isso que os autores falam de hiperrealidade, de hipertexto, depois, aproximação. Por mais que antes, no processo em papel, havia separações, né? Muito claramente, as unidades separadas. Hoje está tudo conectado, aproximando tudo. Os processos, os atos, os agentes que estão aí, os fatos. Ops, desculpa, me passei, eu acho que foi aqui no... Então, transparência com privacidade. Aqui um pouquinho essa ideia de transparência e não transparência, né? A ideia de privacidade. Então, as duas coisas. Então, é e, não é ou. Então, acho que essa questão do quântico realmente é uma coisa que a gente tem que entender, procurar entender e avançar nessa explicação. Automação inteligente, que eu vou tentar rapidinho falar duas coisas aqui depois. Cooperação, não competição. Então, por isso a ideia de conexão, cooperar com o juiz, o processo de cooperação internamente muito mais forte, a cooperação, inclusive, com o mundo externo mais forte, a cooperação com as partes também, né? Então, aqui há cooperação, não há competição, né? Ou há as duas coisas, né? Há as duas coisas, dependendo do momento. Então, interessante como aqui é realmente quântico. Compartilhamento, isso é óbvio, né? Então, se está tudo mais próximo, tudo está compartilhado. A ideia da extraoperabilidade, essa conexão com o exterior, aproveitar as informações do exterior. Então, a operar também com o exterior.
e a participação em rede. A ideia de participação, que é um conceito bastante interessante que os autores trazem, como essa ideia da competição ou da decisão isolada, ela tem que ir além disso, né? Então, a ideia de participação, de cooperação em rede é realmente algo que a gente tem que alcançar, né? Então, em termos sistêmicos, aí de novo são alguns conceitos que estão sistemicamente, se vocês se interessarem, dá uma olhada. A ideia de autopoiesia, a ideia de autoconstrução. Então, isso aqui tudo passa pela autoconstrução, né? É um processo de autonomia, busca de cada vez maior autonomia, autonomia no sentido de poder poder de ação, né? Então, poder de ação na cooperação, poder de ação na relação com os pares, e num processo de autoconstrução. Isso daqui não está parado, o processo não fica parado, né? E ele sempre se renova. O processo eletrônico, o processo do futuro, é um processo que está sempre se construindo, né? Ele não tem limites, né? O limite é o limite da rede, é o limite da participação, é o limite da cooperação. Aqui dentro estão as normas, claro, né? Estão os limites da argumentação também, estão os limites dos fatos, claro, tudo isso faz parte. A ideia de emergência, por isso que se há autoconstrução, há emergência, as coisas emergem. Quando menos você imagina, você, juiz, está produzindo algo novo dentro do processo, né? Uma interpretação nova, uma conexão nova. Então, e sem você imaginar, uma prova nova, sem você estar pensando em fazer isso. A emergência acontece de baixo para cima. A emergência é algo que nasce de baixo para cima. Não é hierarquizado. Não é a norma que diz que tem que ser de cima para baixo. É porque algo aconteceu. O fazer se coloca. Então, isso é uma ideia muito interessante também. A legitimação no sentido de que isso se legitima pelo próprio processo e o equilíbrio como uma regra fundamental. Aqui só para dar uma ideia rápida, porque... Então, esse é o meu quadro. Eu convido a todos a darem uma lida nos textos originais e na minha meta-análise, né? Espero que... É claro que está incompleto, tem que dá para melhorar e dá para explicar mais essas coisas, né? Tem um princípio muito importante, o Pepe já falou, a ideia que o próprio Tavares coloca, a máxima automação, né? Que é um dos princípios. Então, para rapidamente falar que essa máxima automação, ela vai na ideia de eu não usei a ideia de máxima automação, mas a ideia de automação digital inteligente. Numa contraposição ao que o Luiz Mangi, ele falou em rede digital inteligente. Esses são termos que todo mundo usa, tal, só que as pessoas juntam e criam um certo quadro explicativo, né? Então, eu vi esse quadro dele, achei interessante. Vejam que eu estou trocando a ideia de rede por a ideia de automação, mas as duas coisas elas estão conectadas, né? A rede tem autonomia, a ideia da autopoiesia que eu falei antes. A rede ela já pressupõe a automação, senão não é rede. Então isso é uma coisa interessante, né? Como é que eu posso falar em rede se ela não se constrói? Ela tem que ter essa automação. Claro que a automação a gente conecta com os computadores, como um elemento fundamental aí. Perfeito. Aqui só, então, o Luiz, ele demonstra aqui que existem tecnologias, eu não vou poder falar isso aqui, porque isso aqui já teria que ter bastante tempo. Então, tecnologias de rede que estão aí, correndo solto, avançando exponencialmente, como disse o Pepe, tá? Tecnologias digitais, o Pepe falou em realidade virtual, realidade aumentada, o blockchain está aí, é um negócio novo, revolucionário, que a gente nem sabe o que vai dar. Tá? Digital twins ou clones
digitais, ou, de alguma maneira, a partir das internet das coisas, tudo... Oi? Blockchain é a cadeia de blocos, que o termo cadeia de blocos, que é uma rede, que o pessoal está usando para o Bitcoin, né? O Bitcoin ele roda em cima dessa cadeia, dessa rede de blocos, que de alguma maneira não existe nenhuma entidade centralizada, porque essa é a grande questão. Então, dizer, a rede, eu concordo com o Pepe, a rede é hierarquizada, mas também não é. É as duas coisas. É e não é. E não é. Então, o blockchain, ele não tem centro. Né? Claro que a internet você pode também dizer de alguma maneira que não há um centro, mas você identificou vários centros aí. Mas o blockchain, ele é construído, é uma rede dentro da rede, que usa determinados protocolos de pacotes, cujo objetivo principal é garantir segurança, portanto, as comunicações acontecem onde não há quebra de segurança, tudo isso é com algoritmo forte, e não tem controle central. Por isso que o pessoal está usando para... Os bancos estão morrendo de medo, está todo mundo estudando para começar a usar essa tecnologia. Porque essa tecnologia... Isso aqui pode ser realmente uma revolução em curto prazo. Né? E estamos falando de banco, né? De dinheiro. Né? Mas isso aqui, de alguma maneira, está iniciando. Mas os autores, o Luiz Mange, ele é um visionário, ele é da Garden, né? Então eles estão fazendo pesquisa prospectiva. O que vai acontecer? Essa turma está especializada em ver qual é a previsibilidade possível, mesmo que não haja. A previsibilidade deles é curtíssima, né? Eles não conseguem mais pensar em 5, 6 anos. 10 anos já é totalmente fora do universo. Então eles estão tentando ver isso. Os clones aí tem a ver com as internet das coisas, todas as coisas com inteligência. Aí você lança um produto, seja ele qual for, seja algo sofisticado ou algo mais simples, você pode criar um clone, a empresa é ótimo, um clone dentro da empresa, que ele fica em contato com o avião que ele vendeu. E tudo que está acontecendo lá no avião acontece aqui no clone, lá dentro da empresa. Ele tem um controle absoluto de tudo que está acontecendo. Ele pode prever as coisas antes mesmo que a empresa lá verifique. Então, isso aqui vai dar, e é uma ideia nova, é algo novo, que quem é que ouviu falar sobre isso? Né? É algo novo, absolutamente novo. E no campo da inteligência, nós temos aqui o chamado machine learning, que você já ouviu falar na IBM, o Watson, né? Andou saindo alguns artigos e discussões sobre o uso do Watson no direito. Então tem empresas, tem escritórios montando seus aplicativos, seus algoritmos inteligentes a partir do Watson, fazendo leituras. O machine learning, ela quer dizer uma máquina que aprende. É um paradigma dentro da inteligência artificial, no sentido de você não monta tudo pronto. A minha tese de doutorado foi no sentido de trabalhar com sistemas especialistas. Então você monta tudo, de forma representacional. Tem que representar todo o conhecimento ali dentro. Então tem que ter uma base de conhecimento muito grande. E você não pode errar em nada. Então, e aí, a partir dessa base, com o motor, eu vou fazendo raciocínios. Aqui não. Aqui também tem uma base, mas ela é uma base muito mais, é uma base não estruturada, ela não foi representada, ela não foi quantificada, ela não foi medida. É uma base em que a máquina vai lá, e vai, ao analisar essa Big Data, porque isso é possível com Big Data, muitos dados, ele faz uma leitura disso e aprende, faz previsões, tira uma fotografia daquela base, uma base gigante de jurisprudência, a máquina entra lá dentro e ela pode tirar uma série de coisas e construir coisas novas. Né? Então, aqui é uma frente maravilhosa do avanço hoje, a última técnica de inteligência artificial. Claro, de alguma maneira, não vai muito longe do que eu mesmo concluí na tese,
de que não é apenas uma técnica que vai resolver. É um misto, né? Então, machine learning seria, sem dúvida, uma técnica central, mas não é a única. E como nós estamos num movimento exponencial, e terminando, né? Fechou, né? Eu acho que a minha fala mostra um pouco aqui como nós temos novidades, minha, do Pepe, temos novidades, as coisas estão acontecendo, não damos contas disso, né? E agora estamos com esse negócio de inteligência artificial forte acontecendo. Claro, não é aquela inteligência artificial que permitiria, absolutamente, nós estamos ainda caminhando a passos de bebê, né? Mas, como é exponencial esse negócio, um passinho hoje vira um passão amanhã, depois vira muitos passos daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, nós podemos ter um movimento muito forte nos próximos anos de adoção de uma série de tecnologias e que nós temos que estar abertos para isso. E lembrar que essa automação, que de alguma maneira é permitida pela robótica, pela IA, etc., por todas as tecnologias, ela tem o seu papel, tem o seu espaço. Mas algo que é fundamental está aqui, ó. É o nosso viver como seres humanos, né? E como juristas. E nesse sentido, isso não é automatizável, isso não é algoritmizável. Criatividade, mesmo que haja simulação, a IA está fazendo isso, etc., a nossa capacidade, se a gente abandonar as coisas corriqueiras e começarmos a usar o nosso cérebro no sentido mais genial possível, na direção da criatividade, da imaginação, da intuição, não tem máquina que ultrapasse isso, pelo menos a curto prazo, né? Curto, médio prazo. Isso é detenção nossa. O nosso, aqui eu fechando, utilizo Maturana e Varela, com sua biologia cultural. Por nós termos um corpo, eu não pretendo transferir o meu cérebro para computador nenhum. E deixo o corpo morrer e vou embora. Não tem, esse negócio de mandar para computador, nós perdemos a coisa mais importante, que é a nossa conexão com o mundo, que é o viver, é ter um corpo biológico, né? Claro que a gente pode melhorar alguma coisa ali, mas substituir a cabeça não é, por mais feia que seja, né? Então, esse viver é nosso. A gente não tem que ter medo desse polo acima. Nós temos que saber usar isso daqui, saber que isso daqui vai liberar a gente para fazer criatividade, etc. Então, não temos que ter medo, temos que ter clareza das dificuldades, da complexidade e dos desafios, mas eu sou mais positivo que o Pepe, porque as contradições estão aí desde há muito tempo. Com esse mundo, as contradições estão aparecendo mais, as incertezas estão aparecendo mais. Mas nós temos que aprender a conviver com isso. E, de qualquer maneira, a responsabilidade é nossa. Se dermos passos ruins, formos para uma hecatombe qualquer, seja de que tipo, nós temos que assumir, é nós, somos nós. Então, o que vamos fazer para melhorar esse mundo e nessas condições mais complexas da vida? Obrigado pela atenção.